pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes e caso vocês notem algum excesso de coriza, não é emoção, é apenas a minha rinite. Talvez seja emoção porque o convidado de hoje é calibre altíssimo. Exato. Chama Matheus Fernandes, hoje estou de azul mexicano. E aqui ao meu lado, de Eu sempre polo. penso nessa música quando tu tá fazendo. Vai lá comigo, é sempre isso. Jovem Júnior, estou aqui, eu, meu amigo Matheus Fernandes, para mais um Não Pode, podcast católico da vida ordinária. Exatamente. Eu vou sempre reforçar isso em todos os episódios aqui. Se você é um ordinário, converta-se. Importante. Esse episódio também é para você. E aproveita para deixar aí seu comentário, sua curtida, mandar no grupo da família, no grupo da sua paróquia. Faz um grupo com um total de quantas pessoas, mano? 1024 pessoas. Cabe 1024 pessoas num grupo. Exatamente. E aí tu não vai fazer porque talvez tu não tenha 1024 amigos. Mas o que tiver, faz o grupo, bota aí de meu Deus, tão jovem, sai do grupo. As pessoas vão ver por curiosidade. Exatamente. Faz a tua parte. A evangelização depende de você nesse momento. Então curte, comenta, compartilha. E sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, Diácono Giovanni Gonçalves. Salva de palmas! Sim! Obrigado. Bem-vindo, Diácono. Obrigado. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Que bom, que bom. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui neste ambiente tão agradável com vocês para este bate-papo gostoso. Que legal, que legal, que legal. Meu povo. Dá a ficha, Jovem Não, Júnior. aqui tem que ser lendo porque é grande. O homem tem um senhor currículo. Diácono Giovanni Gonçalves. Ele que é casado, diácono permanente. Se eu mentir, o senhor diz, esse aí não. Técnico em eletrônica. Exerce o ministério na Diaconia Nossa Senhora das Dores, em Olho d'Água do Piauí. E é vice-chanceler da Cúria Diocesana, que eu confesso que eu isso, estou hein? extremamente curioso. E obrigado a saber que eu fazia o que é isso. Curioso pra saber. Não, eu não que sei. é? Eu quero saber o que é. Não sei nem o que. Não sei nem pronunciar essa palavra. Diácono, eu não sei se você conseguiu. Se você conseguiu acompanhar algum episódio anterior. Mas a nossa conversa aqui, ela sempre começa pelo princípio. A nossa identidade, na verdade, ela já vem do princípio, né? Porque o dom do Dom Pode, ele vem ali do dom da criação, vem do Gênesis, né? Aí trazendo da nossa própria identidade, a gente sempre quer saber do início da história com Deus, do nosso convidado. E aí eu lhe pergunto, onde é que começa a história do Diácono Giovanni com Deus? Na realidade, a minha história com Deus, ela começa muito cedo. Logo quando criança, na minha casa tinha uma Bíblia, daquelas Bíblias ilustradas que não era nossa, era da vizinha. Sim. E meu pai trazia essa Bíblia, logo que eu lia, quando ele entregava, porque já estava muitos dias lá em casa, passava 2, 3 dias, eu pedia para ele pegar de volta, pedia emprestado para a vizinha, né? Então, eu não sei nem quantas vezes eu li esta Bíblia, né? E até os meus 16 anos, nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser outra coisa que não fosse padre, né? Olha só. Passei a minha infância toda crente que seria padre e não pensava em ser outra coisa, né? Quando eu tinha 16, já quase 17 anos, meu pai sofreu um AVC, né? Como eu era o mais velho de 5 irmãos, que eu tinha um irmão mais velho, mas já tinha ido embora, né? E eu era o mais velho, então caiu sobre mim a responsabilidade dos outros irmãos, né? Então, fui embora para Brasília com a intenção de estudar e trabalhar para ajudar em casa, né? Já que meu pai ficou, de certa forma, limitado. E com isso, a luta da vida e as outras coisas foram deixando essa ideia do sacerdócio longe e também a prática de igreja ficou um pouco distante, né? E aí, quando foi logo com 22 anos, eu voltei para o Piauí. Com 22 anos, eu conheci aqui hoje a minha esposa, Dona Isaura, e me casei com 22 anos. Olha só, Olha só. novinho. Me casei com 22 anos. Mas, como diz Romanos 11, 29, os dons e o chamado de Deus não voltam atrás, né? Então, depois de um bom tempo de casado, já com os filhos já grandinhos, aí a gente volta a frequentar a igreja. Olha só. E aí foi todo o fervor que voltou, né? Sim. Aí já fomos nos engajando em tudo e de uma forma... E com todo aquele conhecimento que eu já tinha, não só de Sagrada Escritura, mas da própria igreja, né? Sim.
voltou, né? Então me engajei de tal forma que comecei a dar aula na paróquia que eu fazia parte, que era a paróquia do Bela Vista. O padre pediu que eu fizesse um projeto para uma escola da fé. Eu fiz esse projeto. Olha só. Na paróquia do Bela Vista nós trabalhamos 3 turmas que concluíram, né? Numa grade de 4 anos, né? E funcionou também no Vamos Ver o Sol. Era 2 escolas, Santo Agostinho no Bela Vista e a São Tomás de Aquino no Vamos Ver o Sol. Caramba, olha o nome da... Que é isso, né? A Por do baixo Vamos Ver o Sol só concluiu uma turma, né? Mas no Bela Vista concluíram 3 turmas. Mas como que eram essas escolas? Era tipo catequese ou era escolas formativas? Não, a gente fez um projeto assim, funcionou assim. 2 anos era de Sagrada Escritura, que é o que eu gosto mesmo, trabalhar a Bíblia, né? Então, os outros 2 anos a gente dividiu da seguinte forma. 1 ano a gente trabalhou uma parte do catecismo por semestre. E aí, o último ano a gente trabalhou História da Igreja e Pastoral. Caramba! Isso entre leigos, só leigos, jovens, adultos, senhores, idosos. Caramba, imagino que... Totalmente variado. Tinha desde de crianças de 15, 16 anos até senhoras de 70 anos participando da mesma turma. Essa grade vocês montaram entre vocês ou é tipo assim, é uma grade predefinida? Eu fiz a grade, apresentei pro padre, ele aprovou e a gente lançou. Caramba, esse projeto ainda tá rodando por lá? Tá não. Depois da saída do padre Chagas, que era na época o pároco do Bela Vista, aí o projeto parou. Vamos roubar e emplacar na... A gente faz uma água específica do Topóide sobre as formações do diabo. Exatamente. Aí a gente bota a Escola da Fé chanceler. E aí sim, quando a gente tava com um bom tempo já dessa caminhada, eu entrei para o vocacional do Shalom, junto com meu filho, a gente fazia o vocacional no Shalom. E quando estava próximo já de fazer o retiro de discernimento vocacional, para enviar uma carta para pedir o ingresso na comunidade, aí chegou o convite para ingressar na escola diaconal. Então, o meu formador lá, quando eu falei para ele, ele disse, bom, o chamado é bem maior, vá lá ver se é isso mesmo. Se não for a vontade de Deus, você volta para cá. Mas Deus confirmou, eu fiz todo o processo da escola diaconal e a igreja me ordenou. Então, aquilo que eu disse, Romanos 11, 29, os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Aquele chamado lá da infância, que foi até os 16 anos, era realmente um chamado, mas que Deus queria que fosse ainda de uma forma mais contagiante, que fosse no nosso tempo, um tempo que tanto precisa de sinais de Deus, um homem casado dedicar sua vida a um ministério ordenado, né? Incrível. E hoje o senhor se vê plenamente realizado. Pai de família, esposo, avô. Caramba, que legal. Olha isso. Avô do Joaquim e da Helena. Mas engraçado que é diferente. Olha. Quando o cara fala casado, pai, avô, chega o sorrisão dele abriu. Tem um negócio diferente ali quando é avô. Eu acho que sai a responsabilidade maior ali da criação. É só curtir. Só curtir o amor. Caramba, que legal. Que legal. Eu imagino. Diácono, a gente obviamente separou inúmeras perguntas aqui, mas eu acho que uma que fica inerente assim pra gente começar o papo é vice-chanceler. Eu comecei mesmo. O que seria, né? Como é que o que funciona, o que faz um vice-chanceler ou um chanceler na diocese e como é que chegou isso pro senhor também, esse convite, esse... Você nem como é que a pessoa... Eu sei nem o que diz. Como é que... O que é? O que é isso aí? Eu estava com 1 ano de ordenado, quando eu recebi o convite do senhor arcebispo para esse ofício de vice-chanceler. Creio que talvez por isso, né? Até porque antes de me ordenar, 2 anos antes de me ordenar, ele mesmo já tinha me chamado para assumir como diretor espiritual da Pastoral do Dízimo na Arquidiocese, substituindo o padre Darley, que na época estava em Água Branca e achava muito difícil ser diretor espiritual de uma equipe que todos os membros moravam aqui em Teresina e ele em Água Branca, né? Aí então me convidaram para assumir essa função junto à equipe arquidiocesana do Dízimo. E aí surgiu essa necessidade da arquidiocese, além do chanceler, ter um vice-chanceler. Aí então, Dom Jacinto me convidou e eu aceitei o convite. Então, mas a pergunta de vocês é qual é o papel do chanceler? O papel do chanceler é produzir toda a documentação da arquidiocese e assinar junto com o bispo.
Olha, assinar junto com o bispo. Vocês acho que vocês já viram em toda a apresentação, tá lá, né? No final diz assim: Dom Jacinto Furtado, agora Dom Juarez Marques Souza da Silva, arcebispo metropolitano de Teresina, diácono Roberto Caminha Cavalcante, chanceler da Cúria. Eu vi que teve a posse canônica do padre André agora na nossa paróquia. E quando ele estava falando, estava lembrando exatamente disso. Isso, pois é. Então, o chanceler, ele produz os documentos e assina junto com o bispo todos os documentos. Todos os documentos seja criação de uma paróquia, criação de qualquer organismo da igreja, um seminário, a nomeação de um padre, de um diácono. Para ter validade tem que ter a assinatura de um chanceler. Inclusive, o Tarcísio deu até uma pancada num rapaz de outra diocese quando saiu o decreto abolindo as espórtulas, né? Era o decreto do regional. Aí tava lá no final do decreto a assinatura de todos os bispos do regional. Aí do setor de comunicação de uma diocese que não é nem daqui do Nordeste, né? Já lá do Sul. Esse decreto, para ter validade, tá faltando a assinatura de um chanceler. Aí o Tarcísio não poupou, foi com as travas da chuteira, né? Disse, esse decreto é de um regional, meu irmão. Regional não tem chanceler. Agora, quando cada diocese normatizar como vai ser essa supressão das espórtulas, aí sim, no decreto de cada diocese vai ter a assinatura de um chanceler. Olha só. Aí a gente vai entendendo as camadas de organização da igreja, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é bagunça. Tem quem vê de fora pensa que é um que nomeou o outro e aí se tudo... Não, existe um processo que ele é profundamente discernido, inclusive estudado, vocês né? observarem quando vai se ler um decreto da criação de uma paróquia, que geralmente é desmembrada de outra, diz assim: tendo ouvido o Conselho de Presbítero da Arquidiocese de Teresina e tendo a anuência do pároco da paróquia tal, que é o pároco da paróquia de onde a outra está saindo. Ah, que legal! Decidir, e em conformidade com o Código de Direito Canônico, Cano 515, parágrafo 1, decidimos, através deste decreto, criar a paróquia tal. Olha que maravilha. Tal. Não é assinatória, não. Tem que ter a anuência do pároco de onde a paróquia está saindo, aquelas comunidades estão saindo. Tem que ter sido consultado o Conselho de Presbíteros, ou seja, é uma comunhão. Não se decide na base da revolução, da imposição. E eu acho que tá na cabeça de muita gente ainda. A minha mesmo, por exemplo, se eu soubesse ali de alguma polêmica envolvendo alguma paróquia, área pastoral que seja, e de repente dali sai uma diocese, né, uma área pastoral, eu ia dizer, rapaz, tretaram e agora é um cisma bem aqui na minha frente, o que é que tá acontecendo? E não é bem assim, né? É um negócio profundamente bem conversado. É avaliado. Que maravilha, que maravilha. Dentre essas responsabilidades de assinatura que a gente tá falando aqui, né? Da termo de paróquias, a gente tá falando da questão da autorização do padre, saída do padre para um lado e para o outro. E tem todas essas assinaturas. E aí, falando do nosso lado aqui, né? Galera do matrimônio, casamento, batismo. Tem essas assinaturas por essa parte também? De autorizações para casamento? Só se tiver alguma coisa especial. Como, por exemplo, são várias as situações. Então, os noivos querem casar só no religioso. Então, precisa de uma dispensa do bispo, que se chama dispensa de impedimento do casamento civil. Por quê? Porque o Código de Direito Canônico, do 1071, parágrafo 1 e 2, vai dizer que ninguém assista um matrimônio se este não puder também acontecer civilmente. Não é tipo, não, eu quero casar, mas vou casar só no religioso. Vou casar escondido aqui. O que acontece? Se esse casamento acontecer sem essa dispensa do bispo, para que eles não casem no civil, esse casamento é inválido. Inválido, olha só, importantíssimo, né? Se forem parentes até no 4º grau e não tiver a dispensa do ordinário também. Mas existem questões que vocês talvez, e muitos dos que estão nos vendo, não fazem nem ideia. Vamos supor que você queria casar com uma pessoa que é de uma outra denominação cristã. Sim, isso aí. Né?
ela não é batizada na igreja católica. Aí então... Mas ela quer casar na igreja católica. Aí então você precisa de uma licença de dispensa de impedimento para casamento misto. Entre um cristão católico e um cristão de outra denominação. Católico, né? Mas vamos supor que não fosse de outra denominação cristã, fosse de outra religião mesmo. Umbandista. Completamente budista, né? Judeu. Sim. Ou até ateu. Sim. Poderia se casar um católico com uma pessoa dessa? Porque lá nos votos diz, né? De comprometo educar os filhos na vida da igreja e tal. A pessoa teria que estar minimamente, né? Alinhada nisso aí. Mas pode, se tiver uma dispensa, uma licença de dispensa de disparidade de culto. Olha os só. Os cultos que eles prestam são díspares. Mas se tiver a licença do ordinário, pode casar. Se não tiver, é inválido. Mas essa licença que vem, pediu, tem direito à licença. Ou é avaliar, não sei entrevistar, policial bom e policial ruim. A licença é dada através de um requerimento que é feito pelo pároco em nome dos noivos. O que se entende quando chega lá em nossas mãos é que o padre já fez todo o trabalho de avaliação junto ao casal, os noivos. Né? E ele entende que aquele processo pode avançar. Que ele pode avançar. Se o pároco mesmo já chegou lá como requerendo esta licença, então a gente entende que é porque todo o processo de conscientização foi feito, inclusive que a parte não católica aceita que a prole seja educada na fé da Santa Igreja. Que isso, cara? Nossa igreja é calibre alto, já ver se tá pensando. Agora mais uma. Vamos supor que a parte não católica fosse cristã, de outra denominação cristã, mas ela aceita casar, mas só aceita se for na igreja dela. O que fazer para que esse casamento também tenha efeito católico? Aí você vai pedir uma licença de dispensa de impedimento de forma canônica. Não vai ter o rito católico, mas vai ter um processo igualzinho como se fosse ter, e na hora um ministro, pode ser um diácono ou um ministro da palavra, vai lá na igreja evangélica onde vai ser celebrado aquele matrimônio e vai pedir para o pastor assinar a ata do casamento católico. E eles vão casar na igreja evangélica com efeito católico. Reconhecendo que a autoridade daquela igreja em si abraça o processo católico ali. Mas por causa de um outro detalhe. Quem preside o sacramento do matrimônio não é o padre, não é o diácono, não é o pastor, mas os noivos. Olha só. A função do ministro é só abençoar a união. É só invocar a bênção de Deus sobre aquela união. Então, eles são quem presidem aquela celebração, aquele sacramento. Caramba, sensacional. Agora, Diácono, é comum ou é difícil? Não. O mais comum mesmo é o casamento civil, né? Mas casamento civil, com sanguinidade, né? Sim. Com sanguinidade. A história A igreja olha para todas as realidades. Exatamente. A igreja, para dizer, a igreja é mãe, a igreja não é madrasta. A igreja tem uma porta aberta para resolver todos os tipos de problemas ou dificuldades que seus filhos possam ter. Ela não é madrasta, ela é uma mãe que ama. Tá de brincadeira. E, cara, o tanto de gente que sai ferido com a igreja, entre aspas, sai também, né? Que também não sai completamente, mas que deixam de estar em comunhão por algum tipo de má interpretação que a própria pessoa pode ter. E às vezes até de conhecimento. Por isso que é bom uma discussão dessa aqui, porque no alcance muitas pessoas vão ser esclarecidas. Porque muitas pessoas, às vezes as pessoas da igreja, que estão trabalhando na igreja, nas secretarias, batem a porta da igreja na cara das pessoas sem saber que poderia abrir a porta. E, diácono, essa é uma realidade comum, né? Porque às vezes a discussão dentro das paróquias, elas não são tão esclarecedoras, né? Às vezes é na maior boa intenção do mundo que o agente de pastoral tá ali para ajudar, mas às vezes falta ali a formação. E essa falta de conhecimento isso, né? Leva com que a igreja, às vezes, tenha este agir, como o Papa Francisco diz, que tem um agir que parece uma alfândega, né? Que parece que só existe para dizer isso não pode, isso não passa, isso não pode, isso não passa. Exato. Quando, na realidade, a igreja está aí para facilitar, para ser facilitadora
Certamente. Falando nessa questão de ser mãe e de ser essa facilitadora, um dos temas mais espinhosos que a gente pode ter aí dentro de uma gestão pastoral, de uma diocese, de uma paróquia, de uma área pastoral, de uma diaconia, é o envolvimento ali dos fiéis com o dízimo. É sempre uma pauta meio assim, eita, tava bom até falar de espiritualidade, mas aí começou a falar do dinheiro ali, já ficou um negócio meio estranho. Como é que o senhor atua hoje na diaconia Nossa das Graças? Das Dores. Das Dores, né? Em Olho d'Água do Piauí. Como é que é essa realidade de início, eu posso chamar assim, de início de um processo de se tornar uma paróquia? Sempre mas a diaconia, elas existem, a maioria delas, inclusive algumas que foram já criadas com uma certa estrutura, estão passando da área pastoral para passar a paróquia. Mas a ideia das diaconias era para ter uma assistência da igreja em um lugar que não tinha estrutura, porque é o que diz o Código de Direito Canônico no cano 516, parágrafo 2, né? 516, parágrafo 1 vai falar da criação da área pastoral, que é uma quase paróquia, né? O 515 vai dizer que o bispo pode, ouvindo o conselho presbiteral, criar uma paróquia e só ele pode criar. Mas quando existe um lugar que não tem estrutura para se criar uma paróquia, que se crie uma quase paróquia, que é a área pastoral. Uma estrutura anterior ao que seria cano 516, parágrafo 2 vai dizer: onde não existe a possibilidade de erigir uma paróquia ou uma quase paróquia, o bispo pensa em um outro modo de atender aquela comunidade. Uma diaconia. Por quê? A diaconia ela não precisa da estrutura de uma paróquia. Ela não precisa de uma casa paroquial, porque o diácono mora na casa dele, às vezes nem no bairro ou na cidade. Sim. O padre que vai lá só vai dar assistência para fazer aquilo que o diácono não pode fazer: presidir a Eucaristia, ouvir confissão e dar unção dos enfermos. Né? Então, não precisa. Então, a diaconia é para existir nessa realidade, onde não tem estrutura de sustentar uma casa paroquial, de sustentar um padre, de sustentar um carro, tipo assim. Então, mas tem assistência como unidade pastoral, que tem um pastor próprio, que é o diácono, e um padre que dá assistência presbiteral para aquela unidade pastoral, e assim se dá as Sobretudo coisas. nos sacramentos ali. Sobretudo nos sacramentos. Como é que fica a questão de movimentar essas pessoas ali que estão se organizando ali junto com a igreja para fazer essa estrutura inicial de diaconia no que diz respeito ao dízimo? O senhor ali, quando vai explorar esse... Eu não sei se já na diaconia se já é uma coisa levantada. Já. E aí, por onde é que a gente vai? A gente vai por uma via formativa de explicar a importância do dízimo, ou a gente vai por uma linha estrutural que provavelmente é o que as pessoas vão ver num primeiro momento, né? Olha, o dízimo para ajudar a nossa paróquia aqui a erguer, por exemplo, uma construção de uma capela, tal. Qual seria a melhor forma de movimentar essas pessoas a começarem a serem dizimistas? A melhor e a única. Evangelização. Eu sempre digo, e passei 10 anos na frente da pastoral do dízimo, dizendo em todas as paróquias da Arquidiocese de Teresina: falem de Deus para as pessoas e o dízimo virá por consequência. Olha aí. E eu ouvi de muitos padres dizer: diácono, eu não gosto de falar do dízimo, porque quando eu vou falar do dízimo, a minha impressão é que o povo já está pensando, lá e vem o padre falar de novo de dinheiro. Eu digo: mas padre, dízimo não é dinheiro. A primeira coisa que nós temos que fazer as pessoas entender é que dízimo não é dinheiro. Dízimo é a expressão da minha gratidão a Deus. É uma resposta de amor ao amor de Deus que me alcançou por primeiro. E se este amor realmente me alcançou, e ele só vai me alcançar se eu conhecer a Deus, e eu só posso conhecer se eu for evangelizado, então a única forma de se trabalhar o dízimo é trabalhar a evangelização. E evangelização de verdade. Levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus Cristo. Uma pessoa que encontra Jesus, ela muda completamente a sua vida. Muda. Completamente. É como diz São Paulo em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo que era velho passou e eis que tudo se fez novo. Olha, a pessoa que encontra Jesus, e encontra de verdade, infelizmente, a gente tem muita gente dizendo que encontrou Jesus. Mas eu gosto de perguntar, né? Encontrou mesmo? Porque
A pessoa que encontrou Jesus, ela não tem mais, assim, um jeito, uma zona de conforto. Sim. Porque ela exato. se sente constantemente incomodada. Porque se passa na cabeça daquela pessoa que ainda existe uma única pessoa no mundo que não passou não pela conhece. experiência que ela Ah, passou de encontrar Jesus, ela não se sossega. E se ela não tem meios para ela mesma sair promovendo esse encontro, ela vai descobrir um meio. E muitas vezes o meio que ela encontra de favorecer esse encontro com as pessoas é colaborar com a vida e a missão da igreja, para que mais pessoas, assim como ela, que através da igreja encontraram Jesus, conheceram Jesus e tiveram este encontro íntimo, pessoal e impactante com ele, ela não vai sossegar. E ela vai fazer tudo. Uma pessoa que encontrou Jesus de verdade, ela não dá conta de ficar com ele só para ela. É muito verdade. É que eu pergunto mesmo. Ó, se você diz que encontrou Jesus e dá conta de ficar com ele só para você, pode fugir, porque esse aí não é Jesus. Pode fugir, porque esse aí não é Jesus. Isso é muito verdade, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais ouve, assim, no início de um processo de conversão, eu vou dizer no início de uma experiência com Deus, né? Que a gente ouve muitas pessoas dizer, né? Isso é fogo de palha, né? Que é aquele primeiro impulso de evangelização. A pessoa quer comunicar, a pessoa quer dizer, a pessoa quer mostrar. E acontece uma coisa engraçada, né? Por exemplo, quando a gente tá naquele período de namoro, né? Uhum. Quando você começa ali um namoro e você não quer falar de outra coisa. O rapaz só quer falar da namorada, a moça só quer falar do namorado. E geralmente se tem o melhor amigo e a melhor amiga, né? Sim. E de tanto ele falar da namorada pro melhor amigo e a moça falar do namorado pra melhor amiga, acaba o bendito se apaixonando também. E aí a confusão é grande. Fez a propaganda boa demais, né? né? Ih, rapaz. E acontece que com Jesus é o contrário. Quanto mais você fala com Jesus, mais você deseja que a outra pessoa também se apaixone, né? É o risco. É o Não existe esse objetivo, risco. né? Não tem esse E risco. não tem confusão, né? Não tem confusão. Porque o objetivo de quem fala de Jesus é levar o outro a também se apaixonar por Jesus. Esse processo da evangelização, eu vou chamar evangelização gratuita, né? Que é aquela que você faz por amor a Deus e você quer promover aquele Senhor que salvou a tua vida, aquele Senhor que você descobriu que verdadeiramente te ama, que Ele te salva, que Ele está disponível e tal. Quando esse anúncio ele é feito, né? Sobretudo nessas áreas, né? Nessas, e eu pergunto pela própria experiência pastoral que o senhor deve ter, né? As pessoas, de fato, elas procuram, caramba, diácono, eu quero contribuir aqui. Sim. Como é que é esse processo de ida das pessoas? Elas vão realmente ao encontro dessas... Inclusive, tem um testemunho interessante que uma vez eu estava dando uma formação e sempre a gente abre um espaço para as pessoas virem falar no final. Aí uma pessoa veio falar, diácono, eu vim aqui só dizer que eu resolvi fazer um desafio que o senhor fez lá na minha paróquia e eu descobri que era verdade. Eu dizia qual foi o desafio que eu fiz lá na sua paróquia. Ele disse, o senhor pediu que a gente pegasse todas as nossas contas ordinárias. O senhor falou até carnê do Paraíba, carnê da Pinto, falou conta de luz, de energia, de telefone, e pediu para a gente colocar tudo isso junto e o carnê do dízimo do outro lado. E depois de ter pago tanto um como o outro, se perguntar, o que foi que me deu mais satisfação? Foi devolver o dízimo ou ter pago as minhas contas? Diácono, e a resposta foi incrível. Eu disse, e como foi? Ele disse, claro que foi devolver o dízimo. Porque se eu não tivesse tido que agradecer aqui, eu não teria tido com que pagar aqui. Caramba, é isso. É gratidão, é gratidão. Olha, e o dízimo é um gesto que brotou naturalmente do ser humano. Você pode ver que não tem nenhum indicativo bíblico onde Deus pediu ao homem para ofertar alguma coisa a ele, antes do homem começar a ofertar. E quem foi que começou? Logo, Caim e Abel. Sim, foi o primeiro que eu lembrei. E já ali, Deus deixou claro que existe uma maneira certa e uma maneira errada. Né? Uhum. O autor sagrado vai dizer que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Por que será? Uhum. Talvez porque Abel fazia oferta daquilo que melhor ele tinha no rebanho, né? Com generosidade, né?
E então Caim talvez oferecia a Deus só os refugos, né? E ainda com mesquinharia, né? Sim. Mas pode ser que não. É bem provável que Caim ofertava o que de melhor lhe tinha na lavoura e em grande quantidade. E talvez Abel oferecesse com toda a humildade do mundo. E qual era a diferença? A diferença é que Deus não vê o externo, Deus vê o que parte com muita intenção do coração. Né? Então é bem provável que a oferta de Caim fosse bem mais volumosa e de mais qualidade, porque era uma oferta a partir de um coração perpassado de um espírito de competitividade, que queria com a oferta comprar a bênção de Deus. Enquanto que a de Abel era uma oferta humilde que expressava apenas um coração perpassado de gratidão. É como se Caim quisesse ali zerar a dívida pessoal de... É a tal da teologia da prosperidade do nosso tempo. Oferte um dízimo generoso que Deus lhe dará muitas graças. Como se Deus precisasse de uma contrapartida nossa para Ele nos dar o que nós precisamos. O nosso relacionamento com Deus é na liberdade e na gratuidade. Deus não deixa de nos dar o que nós precisamos e nem precisa de uma contrapartida para isso. Mas, sendo Ele essencialmente amor, como diz São João, aquele que ama é porque conhece a Deus, porque Deus é amor, o amor espera ser amado. Então, se o que nós somos e nós temos é fruto do amor de Deus que nos alcançou primeiro, é claro que Deus espera de nós uma resposta. Por menor que seja, uma resposta de amor. Então, dízimo é isso que eu dizia para o padre, para fechar o que eu disse para o padre. Padre, dízimo não é dinheiro. Dízimo é uma resposta de amor ao amor de Deus que me alcançou por primeiro. Então, como eu não posso responder na mesma altura, com o dízimo, eu expresso essa minha gratidão e essa minha resposta de amor. E, Diácono, e assim, eu entendo que muito provavelmente muita gente entende, mas tem muita gente que fica às vezes com o pé atrás de não entender a finalidade, né, da arrecadação ali, da devolução, na verdade, do dízimo, né? Quais os fins? Tem assim algo que especifica, ele especifica os fins do dízimo é esse, ou fica na responsabilidade do pároco de entender a realidade ali da paróquia e tudo, para poder colocar em prática o dízimo, né? Recolhido, como é que funciona? E o padre faz isso a partir daquilo que já é um indicativo bíblico, né? Porque, como a gente estava vendo agora, Deus podia muito bem dizer para o homem, né? Não precisa me ofertar nada disso, tudo isso já é meu. Sim. Inclusive você. Mas com a mão, puxa o braço. Mas Deus não nos desmonta nos nossos propósitos, nas nossas intenções de responder o amor dele. Então, ele recebe e dá sentido. Aí é que lá já no livro do Deuteronômio, no livro do Levítico, e lá no livro de Malaquias ele vai dizer a mesma coisa e vai dar um sentido a esta oferta do ser humano. Devolva o seu dízimo na casa sob a qual habita o meu nome, para que lá não falte o necessário para o sustento do levita, hoje os nossos sacerdotes, e nem o necessário para o sustento do órfão, da viúva e do peregrino que por ali passar. Então, o dízimo é para o sustento do templo, da missão, dos necessitados. São as 4 dimensões: religiosa, missionária, eclesial e caritativa. A religiosa qual é? É que é uma atitude de um ser religioso que reconhece Deus como Senhor de tudo e a Ele oferta um pouco de tudo que Ele nos dá. Essa é a dimensão religiosa do dízimo. Que eu oferto esse dízimo não é a paróquia, não é ao pároco, não é a agenda pastoral do dízimo. Daquele que eu recebi, para ele eu estou devolvendo um pouco. Que é aquele movimento interior. É um movimento que me... no início, a intenção do coração. Aí é outro detalhe, abrindo parênteses aqui rápido, depois a gente pode voltar. E quanto é que eu devo devolver de dízimo? O que o seu coração pede, a sua condição permite. Claro que nós sabemos que dízimo quer dizer a 10ª parte de alguma coisa. Mas nós somos o povo da nova aliança. Nós não somos o povo da antiga aliança.
no povo da nossa aliança, é aquilo que o apóstolo diz. Cada qual dê de acordo com o impulso do seu coração, sem pena e constrangimento. Porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, Deus não quer o meu dízimo murmurando. Ou deixei de comprar meu remédio de uso contínuo para devolver o dízimo. Deus não quer isso. Eu deixei de pagar a minha conta do mês porque eu tenho que ser fiel a 10%. Deus não quer isso de ninguém. O que o coração pede e a condição permite, né? Então... Você falava da dimensão religiosa. Da dimensão religiosa. A dimensão eclesial é exatamente a dimensão para que eu me reconheço como igreja, como um ser eclesial, portanto, corresponsável por ela. Essa igreja, que é minha mãe, da qual eu nasci como filho de Deus pelo batismo. Sem ela eu não teria nascido como filho de Deus, porque não teria batismo. Por ela eu sou alimentado com o corpo e o sangue de Cristo. Por ela eu fui ungido com o Espírito Santo no crisma para a missão. Por ela eu recebi a bênção de Deus sobre o meu matrimônio para tornar também a minha união com minha esposa um sacramento de serviço, a serviço da missão e da vida da igreja. Essa igreja me fez diácono, ministro da graça de Deus, também para administrar os sacramentos e ser colaborador direto do meu bispo. Caramba, então, nessa dimensão, eu estou falando isso como diácono, mas todo leigo o meu ser igreja, o meu ser eclesial me leva a ser corresponsável por essa igreja da qual eu sou membro ativo, membro vivo, uma célula viva deste corpo que é a igreja, né? Para sustentar toda esta estrutura que mantém e sustenta a sua missão há mais de 2000 anos e que deve ir até o Senhor voltar, né? E tem a dimensão missionária. Por exemplo, nós temos padres suficientes para estar em todo lugar? Não temos. Nós temos condição de sustentar os seminários que formam nossos padres? Não temos. Nós temos que pedir para a igreja de fora, nós temos que fazer baile do coração, nós temos que ter os amigos do coração, quando isso era para ser sustentado tudo pelo dízimo. E vocês sabem como era que a gente conseguia isso? Bastava que os fiéis católicos que vão à missa nos domingos fossem dizimistas fiéis. Só isso. E nós teríamos com que sustentar os nossos seminários funcionando, formar padres para mandar para o norte do país, onde existe carência de padre, quase nenhum. Né? Nós teríamos isso e nós não temos. Bastaria que todos os fiéis que vão à missa no domingo fossem dizimistas fiéis. Aí o que é um dizimista fiel? Porque nós temos duas categorias, fiel dizimista e dizimista fiel. O que é um fiel dizimista? É aquela pessoa que um dia ouviu aquela mensagem que você disse, né? Aquela mensagem que falou da necessidade de pagar energia, pagar a luz, pagar aluguel, o salário do padre, né? E a pessoa disse, olha, se sentiu sensibilizada, aí foi lá no plantão do dízimo, fez o cadastro. Vou começar devolvendo isso aqui de dízimo, né? Aí, se ela teve a oportunidade de ir no mês que vem, ela foi. Se não foi, ela também não se importou. Aí vamos supor, daqui uns 6 meses ela vai à igreja de novo. Quando ela chega lá, que ela vê a luzinha do plantão do dia, aí vai lá. Ei, eu fiz o cadastro aqui. O senhor fez. Aí ele pega aquele mesmo valor que tinha dado naquele... Pega isso aqui e distribui aí nesses meses que está inadimplente, para eu ficar em dia. Sim. Esse é um fiel, porque vai de vez em quando à igreja, mas... E o dizimista fiel, qual é? É aquele que realmente foi encontrado por Jesus, que encontrou Jesus. E ele, o que está na cabeça dele é aquele do rapaz que comparou. O número... eu vou contar um exemplo, não é de uma católica. Sim. É de uma amiga minha, que é adventista e professora da universidade, né? Ela disse que recebeu uma proposta para ir dar um curso de férias no interior e não aceitou. Aí ela, conversando isso comigo, né? Ela disse, sabe por que eu não aceitei, Giovanni? Por quê? Quando eu fui fazer o cálculo, quando eu tirar desta gratificação que eu recebi para ir dar esse curso de férias, quando eu tirar os 10% do dízimo, os 10% do sindicato, 10% do sindicato, não ia valer a pena deixar minha família para dar esse curso de férias. O que foi que me chamou a atenção? 10%. Foi o primeiro que ela colocou. 10% do dízimo, né? Então... Se cada fiel que vai à missa no domingo fosse um dizimista fiel, ou seja, alguém que realmente encontrou Jesus e que colocasse o dízimo como primeiro lugar e como prioridade, nós não precisaríamos estar com eventos até anti-evangelho para conseguir os recursos necessários para manter a vida e a missão da igreja, né? Antes de falar da vertente da missionariedade, né, que o senhor falou que são 4, a gente pode deduzir então que
o déficit que a gente teria nas nossas pastorais do dízimo na hora de fechar ali a conta da paróquia, e entende-se conta como as necessidades gerais, né? Sim. De todas essas áreas que a gente mencionou aqui. Estaria diretamente ligado à forma de como as pessoas se enxergam gratas a Deus. Sim. Né? E isso, como eu volto de novo, só depende de uma coisa, da forma como elas foram evangelizadas. E se foram evangelizadas. Porque não existe uma ou duas formas de evangelizar. Uma só, né? Apresentar Jesus e realmente promover esse encontro da pessoa com Jesus. Né? Então, se não acontecer esse encontro, nós nunca teremos dizimistas fiéis. Caramba, olha, por essa perspectiva eu nunca tinha olhado, cara. Porque aí a gente já começa a se reconhecer como omisso da evangelização, né? Sim. Porque, assim, se eu enxergo que na minha paróquia, por exemplo, ainda se faz necessário fazer esses eventos anti-evangélicos, né? O bailinho de não sei o que, a quermesse não sei das quantas, as rifas e tal, as feijoadas e tudo. E aquilo ali, se em algum momento eu pensei que poderia ser de uma má administração e etc, na verdade eu já começo a olhar como, caramba, eu não tô fazendo meu papel inicial de apresentar Jesus. Inclusive é bom paróquia. Quando eu enviar o link pro pessoal lá da Diaconia assistir, eles vão ouvir o que eu vou dizer agora, que eu disse para eles agora na Assembleia nesse final de semana. Né? Porque eu fui apresentar para ele dentro da Assembleia, eu apresentei as diretrizes administrativas da Arquidiocese, né? Que deve ser assimilada por todas as unidades pastorais. Uhum. Então eu dizia para eles, olha, quanto foi que nós arrecadamos no festejo da matriz? Sim. Eles disseram, R$32 mil. As pessoas que participaram do festejo, vocês podem usar o argumento agora comigo, Diácono, mas tiveram as pessoas que vieram de fora. Essas pessoas que vieram de fora chegaram a 50% das que participaram do festejo? Elas disseram, não, andou foi longe. Eu digo, portanto, uma comunidade que no seu festejo arrecada 32 mil, ela tem potencial de, no mínimo, ter 15 mil de dízimo. No mínimo. Porque se em 10 dias as pessoas daquela comunidade contribuíram num montante que chegou a 32 mil reais, se ela passou 10 dias comprando arrumadinho, creme de galinha, torta e mais tantas outras coisas que tem ali para vender, e não ficou nem mais pobre nem mais rico, ela pode somar tudo isso e todo mês dar como dízimo. Por que elas não dão? Porque elas fizeram aquilo para promover um prazer de degustar uma comida daquela, de comprar um objeto religioso daquele para si. Agora imagina, se ela fizer isso por amor a Deus, por ter encontrado, por ter feito uma experiência de Deus. Isso é muito sensacional. É isso. Imagina, é isso. E aí pra concluir essas quatro... A caritativa. Exato. A caritativa. É uma dimensão do dízimo que sendo destinado a ajudar os mais necessitados da comunidade. E eu disse e digo que a ação caritativa de uma paróquia é uma fábrica de dizimistas. Porque... Nós somos, por mais duro que seja o coração humano, mas a gente se derrete quando a gente vê alguém necessitado sendo ajudado, né? Sim. Então, quando eu vejo que a minha paróquia está ajudando as pessoas necessitadas, é claro que eu vou querer fazer parte daquilo. E se eu descubro que aquela ajuda vem do dízimo, é claro que eu vou. É a forma da pessoa ter esse encontro com Cristo. E de uma forma espetacular de reconhecer Cristo no pobre. No pobre. Tanto que existem muitos católicos e enfim, cristãos de maneira geral, que se associam a esses movimentos que promovem as doações, os sopões, né, de madrugada, o banho, o abrigo, não sei o quê, né? Eu estava pensando justamente sobre isso. Quando o senhor estava falando sobre se as pessoas realmente assumissem a responsabilidade com o dízimo, né? Se há todos, pelo menos aqueles que estão ali presentes nas missas dominicais, se todos assumissem, o quanto isso seria mais comum de se ver, né? A gente estava falando aqui sobre a feijoada, sobre isso, mas talvez elas ainda existissem até mais, mas não com o sentido de arrecadar, mas sim de um momento de confraternização, de convivência, e até de alimentar os pobres, e evangelizar aqueles que seriam atraídos por isso. Porque se vocês forem perceber, tudo isso que a gente faz nessas festival de pizza, feijoada, não sei, tudo é feito com doação dos católicos. É verdade. Não, quando o senhor estava falando aí, por exemplo... E se a gente devolvesse o dízimo e fizesse isso para
alimentar os pobres. Caramba! Porque quando você estava falando aí dos 32 mil arrecadados lá no festejo, eu fiquei pensando, e seria mais, porque além dos 32 mil arrecadados ali nos 10 dias, ainda teve aquilo que foi gasto para preparar aquilo que foi doação. Doação. 64. Verdade. Tem muita gente ali que comprou arrumadinho, comprou a torta e doou para fazer isso. E além de doar o material, foi lá e fez, né? Doou o tempo e tal, as noites e tal, caramba. E já uma dúvida aqui, também, ainda dentro dessa realidade do dízimo, né? Já que a gente fechou as 4 vertentes ali, né? A diferença que a gente tem ali entre o dízimo e a oferta, né? Porque muita gente também confunde, né? Acha que deixa colocou de dar a oferta para dar o outro. Não, eu tô ofertando aqui todo menu. Pois então, vamos ver. Do dízimo nós já falamos o que é, né? Que o dízimo é a expressão da minha gratidão a Deus, uma resposta de amor de Deus que me alcançou por primeiro. Mas... e o que é a oferta? Para a gente entender o que é a oferta, vamos começar refletindo sobre por que Jesus escolheu o pão e o vinho para ser as matérias nas quais ele iria transubstanciar o seu corpo, sangue, alma e divindade. Porque não suco. Não há água. Você pode ler nos livros mais antigos, nos relatos mais antigos, que você não ouve ninguém falando de tomar suco, de tomar velho barreiro, de comer beiju, cuscuz, né? É verdade. Mas se você, por mais antigo que seja um livro que você leia, vai falar de pão e vai falar de vinho. Sim. Porque o vinho é uma bebida desde sempre que alimentou, e o pão que alimentou o ser humano durante os milênios, né? Sim. Então, é a comida básica do ser humano. E a bebida básica do ser humano, além do sentido nobre do vinho, né? Sim. Que os gregos chamavam até de a bebida dos deuses, né? Bebida dos deuses, né? E também por um detalhe, também, já antecipando aqui um detalhe. Vocês sabem o que é que o padre diz, ou o diácono, quando ele está colocando aquela gotinha de água dentro do cálice? Verbaliza e tal. Mas nunca. A gente só vê de longe. Mas nunca preste atenção no que ele diz. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho que se dignou a assumir a nossa humanidade. Aí joga a gotinha de água. E uma vez aquela água misturada com o vinho, não só aquela, mas qualquer água misturada com o vinho, não existe nenhum processo conhecido que possa mais separar um do outro. Para significar que Cristo assumiu a nossa humanidade, misturando a divindade dele com a nossa humanidade de uma vez por toda a eternidade. Caraca, que é isso? Mas sim. Então, mas o que é a oferta? Minha cabeça vai explodir. Esse já é um dos meus episódios preferidos, cara. Não tem mais. E o que é a oferta e por quê? Por que eu comecei do pão e do vinho? Porque, sendo o pão o alimento do ser humano desde sempre, e o vinho a bebida do ser humano desde sempre, os especialistas mesmo dizem que nós somos aquilo que comemos. Sim. Inclusive, dizem que existe uma renovação celular em nós de 9 em 9 anos, que todas as células foram renovadas, né? E o que é que proporciona esse processo? A alimentação. Então, ao usar o pão e o vinho, e Jesus quis expressar isto. E as pessoas lá, instintivamente, elas perceberam isso. Tanto é que a oferta, no início do cristianismo, o que se colocava como oferta? Era alimento. As pessoas traziam alimento de casa para colocar ali diante do altar. Ou seja, aquilo que elas eram constituídas a partir do processo alimentar, elas colocavam ali diante do altar. E aquilo era usado para caridade e até mesmo para alimentar os sacerdotes, né? Mas o que era que significava aquele gesto de trazer o alimento, aquilo que me sustenta, aquilo que me mantém, para ofertar na hora do pão e do vinho, junto com o pão e o vinho? Era o desejo de me fazer um com Cristo no cálice e na patena. Nossa. Por questão de praticidade, hoje a gente leva dinheiro, mas não é com o dinheiro que a gente consegue comprar o alimento. Exato. Então, é o mesmo significado. Seja quanto for a oferta que eu coloco ali, ela é esta expressão, a expressão do meu desejo de me fazer um com Cristo no cálice e na patena. Então, se o dízimo é a expressão da minha gratidão, a oferta é a minha expressão de com Cristo, por Cristo e em Cristo me oferecer ao Pai em sacrifício por amor à humanidade. Então, ali na oferta, a gente tá...
Eu vou dizer literalmente, né? Literalmente se colocando em comunhão. Sim, estamos. Cristo, né? Estamos. Por quê? O próprio apóstolo vai dizer, o Cristo ressuscitado não morre mais. Mas ele pede a mim, a você, aos outros que estão ali, me dê o teu corpo, para que nele eu possa morrer de novo. Caramba! Para que nele eu possa morrer de novo. E aí, para você entender melhor, nós sabemos, desde a catequese, que a missa é o mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ali no altar existe a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o momento que Jesus morre? E qual é o momento que Jesus ressuscita? No altar? Na liturgia? Sim, ali no altar. Caramba! Esses momentos Como foi que Jesus morreu? Como foi que Jesus morreu? Crucificado. Pela total e absoluta separação do seu corpo e do seu sangue. O livro do Levítico vai dizer: o sangue é a alma do corpo. Sim. E as últimas gotas de sangue saiu quando o soldado abriu o lado de Jesus, traspassou o coração e saiu sangue e água. Por isso que ali é apresentado o pão na patena e o vinho no cálice. O corpo separado do sangue. Isto é o meu corpo, e não isto é meu corpo e meu sangue. Porque aí já seria... Caraca! Né? Entendi. Porque não existe um corpo vivo sem o sangue. Um corpo sem o sangue, ele está morto. Então, até ali. Inclusive, um detalhe importante para a gente perceber. Na doxologia, Cristo não é apresentado à Assembleia. Cristo é apresentado ao céu. O sacerdote pega o cálice e a hóstia, ou o diácono pega o cálice e o padre a hóstia, e por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Deus Pai, a voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória agora e para sempre. O cordeiro está imolado, morto, na patena e no cálice, apresentado ao céu como sacrifício incruento. A atualização do sacrifício cruento que aconteceu na cruz. Ali ele está sendo apresentado ao céu, ao Pai. O cordeiro imolado no cálice e na patena. Então, aquilo que eu enxergo ali no altar, ele não é exatamente ali a conclusão, para mim, do final do rito eucarístico. Não, na verdade, é uma apresentação somente diante dos meus olhos de Cristo. Logo depois de que vem o rito da comunhão, o Pai Nosso, a oração da paz. Aí ele parte o cordeiro, tira um pedacinho, coloca dentro do cálice. O corpo se uniu ao sangue. Cristo ressuscitou. Nossa! Olha, se agora ele está eu chorar, a culpa é gloriosamente ressuscitado em cada partícula, em cada gotícula do sangue. Cristo total. Seja no menor fragmento do pão, seja na menor gotícula do sangue. É o Cristo total em seu corpo, sangue, alma e divindade. Tal qual a água não se separa mais do vinho, ali o corpo não se separa mais do sangue. E tu me julgava quando eu chorava na missa. E ali, então, aqui pra cima de mim, rapaz. Aí tem gente que pensa que na comunhão tá comendo os pedaços do corpo. Ainda tem esses, cara. É completo, é o Cristo total, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Aí está a diferença de dízimo para oferta. Dízimo é a minha gratidão a Deus. A minha oferta sou eu que me faço com Cristo no altar, no cálice e na patena. Nunca mais você vai esquecer disso na sua vida. E eu me arrisco a dizer que nunca mais você vai deixar de dar o dízimo e a oferta. Porque agora não dá pra ver muito bem que não é a mesma coisa, né, cara? Surreal. Meu Deus do céu. E eu fiquei, na hora que ele perguntou, qual o momento que ele morre, qual o momento que ele ressuscita? Eu fiquei lembrando lá da Archipiedosa, né? Do Pequeno Francisco, né? Que aí assistindo uma vez com o Davi, aí mostrando ali na missa, né? E aí quando o padre tá entrando ali, aí eles representam Jesus carregando a cruz, né?
no início ali da celebração. É verdade. E aí eu fiquei tentando imaginar por lá, né? Porque tentando... Fazendo uma catequese junto com o diácono aqui, com o pequeno Francisco construindo o caminho da liturgia. Caraca, sensacional. Essa dimensão espiritual, e aí a gente falava sobre as quatro, eu sempre esqueço a palavra. As 4 dimensões do dízimo. Quando eu me ofereço ali na oferta, né? E ali comigo também aquilo que eu ofereço materialmente, né? No dízimo, beleza, tá aqui essas 4 dimensões. A oferta tem uma dimensão específica ou ela complementa essas 4 de alguma maneira? Como é que fica essa organização? Aí uma vez que está ali a oferta, como eu disse, na igreja primitiva, pegava os alimentos, distribuía com os pobres, ou então ficava uma parte ali mesmo para alimentar os sacerdotes. Hoje a mesma coisa, se une com o dízimo nas 4 dimensões do dízimo. Né? Certamente. As 4 dimensões do dízimo. Muito bom. Ele é um complemento ali. Um complemento. De certa forma. É possível, é comum ser maior do que o próprio dízimo? O quê? É tipo a coleta. Existem casos que superior ao tem paróquias que eu conheço que o arrecadado na oferta é mais do que no dízimo, mas geralmente é o dízimo. Inclusive tem um dia da coleta que ela, se não me engano, é até pra cúria. Não, na verdade são campanhas específicas. Por exemplo, no Domingo de Ramos, para o Fundo Solidário. Sim. Fundo Solidário Nacional. A coleta vai toda para o Fundo Solidário da CNBB. Do Sexta-feira Santa, a oferta é para sustentar os lugares santos. Que vocês sabem que nos lugares santos, eles lá não tem católico, não. Tem nada. Os lugares santos são na Terra Santa. Lá só tem muçulmano e judeu. Caramba. Então, para sustentar lá, o dinheiro tem que ir de fora. Inclusive, a gente corre um risco de perder. Caramba, olha só. Então, a coleta que é feita na Sexta-feira Santa é para enviar para sustentar os lugares santos, né? Aí nós temos também a da solenidade de São Pedro de São Paulo, que é chamada Óbolo de São Pedro, que é para as obras do Vaticano. Das obras missionárias do Papa, né? Aí nós temos ainda do último domingo de outubro, que é o mês missionário, que é para as missões. E nós ainda temos do terceiro domingo do Advento, que é para promover a evangelização no mundo. Missões essa que é a Amazônia, é a África, é lá a galera no Oriente Médio. Exatamente. Todo mundo. Missões no mundo inteiro. Cara, daí a gente vê o quanto que, mesmo que a gente esteja aqui em Teresina, na nossa pequena igrejinha, a gente tá completamente por isso que aquele apelo, e muita gente não entende o apelo que os padres fazem, né? Vamos ser generosos, porque hoje é o dia da coleta da evangelização, hoje é o dia da coleta do Óbolo de São Pedro, porque eles sabem da importância. Mas, infelizmente, o nosso povo não sabe, né? Não sabia, agora está agora está sabendo. Cara, Diácono, o senhor falou também lá no início, né, sobre que, inclusive, o nosso amigo entrou com os pés na porta lá no comentário do rapaz. Obrigado, Tarcísio. Mas não, forte abraço. Não era nem sobre isso, não. Mas aquela questão do fim da espátula, né? E aí, como é que a gente pode entender? Porque eu acho que acaba entrando nesse assunto também. Porque na minha cabeça, não sei se faz sentido, mas esse término, de certa forma, traz uma visibilidade para a importância também do dízimo. As pessoas entenderem que o dízimo também tem essa responsabilidade ali, né? Então, olha, eu passei todo esse tempo dizendo que essas espátulas eram um fator que contribuía negativamente para a ação da pastoral do dízimo. Porque... Antes, o que são as espátulas? As espátulas, para começar, vamos diz aí, começando do começo. Como foi que surgiram essas benditas taxas? Vou pegar minha água de coco. Vocês sabem que até o ano de 1889 existiu o que conhecíamos de, quem lembra ainda das aulas de história, o sistema do padroado, né? Que é aquela junção igreja e Estado, né? Sim. Então, o Estado, ele mesmo cobrava junto com os impostos o dízimo. Não adiantava você ter uma empresa e dizer, olha, eu vou pagar aqui os impostos, depois eu entrego o dízimo. Não, ou você entregava tudo junto,
Então o leão de Judá e do imposto de renda era um só, né? Era o mesmo leão. Isso. Aí o que aconteceu? Quando começaram os trabalhos da primeira Constituição Republicana, uma das primeiras propostas foi de acabar com o sistema do padroado, separar a igreja e o Estado. Então, o Estado arrecadava o dízimo de todos e repassava uma parte para a igreja. Porque uma parte o próprio Estado ficava como contrapartida pela logística que ele usava para arrecadar, né? Então, além disso, por causa da junção, o Estado dava muitos empregos. Tanto é que aqui mesmo em Teresina nós temos vários colégios com nome de padres, porque eram bons professores, bons diretores, porque eram empregados pelo Estado nessas funções de professores, diretores de casa de saúde, tudo. Então, com o fim do padroado, que se deu em 1821, 881, né? Quando foi promulgada a Constituição, em fevereiro de 81. Sim. Quando a igreja não conseguiu convencer os fiéis a continuar devolvendo o dízimo para ela, como devolvia através do Estado. Então, até os sacerdotes e os bispos passaram por necessidades as mais primárias imagináveis. Então, se decidiu que a igreja passaria a cobrar por seus serviços religiosos. Mas isso deveria ser uma emergência que deveria durar no máximo 5 anos. Agora calcula, de 1891, que 89 e 91, até hoje. Caramba! Como essa emergência de 5 anos era para ser um plano de contingência, mas acabou virando... Mas não conseguiu, né? E de certa forma, até hoje não conseguimos evangelizar com uma eficácia que leve as pessoas a quererem realmente... dar essa resposta de amor através do dízimo, né? Sim. Então, agora, os bispos do Regional Nordeste 4, né, podemos dizer uma das regiões mais pobres do país, resolveram tomar partido. Aí um bispo perguntou para um dos nossos bispos lá na Assembleia Geral: o que é que vocês pensam que estão fazendo lá no Piauí, abolindo as esportes? Eles estão tomando uma atitude que, de certa forma, está um tanto quanto anacrônica, né? É exatamente isso. Caramba, e não deixa de ser um passo corajoso e de fé, né? Sim, foi uma atitude corajosa e de fé dos nossos bispos. Porque muitos padres ficaram com a mão na cabeça, né? Como é que nós vamos fazer agora, né? Evangelizar. Né? E aí... Olha, e outra coisa. Eu disse durante 10 anos e vou continuar dizendo. Essas taxas é uma ação desevangelizadora. Por quê? A pessoa chega na igreja e diz: olha, eu queria batizar meu filho. Quanto é? A igreja diz, ela vem... Batiza, compre ali e vai embora. Qual é o sentimento de gratidão? O sentimento de acolhimento? De até o de pertença à igreja, né? E, além do mais, nós estamos no caminho contrário ao que Jesus diz. Por quê? De quem são os sacramentos? Jesus. Foi ele que confiou os sacramentos à igreja. E o que foi que ele disse a respeito deles? O que de graça recebestes, de graça deveis dar. Mas essa necessidade triste levou a igreja a fazer isso, né? Mas, graças a Deus, os nossos bispos, corajosamente, com muita fé, tomaram essa atitude e espero que sirva de exemplo e modelo para as dioceses do resto do Brasil, né? E curiosamente acaba gerando, né? Talvez acabava gerando o sentimento contrário. Sim. Porque ao invés de trazer esse sentimento de gratidão, de cara, eu recebi da igreja o sacramento, né? Que vem do próprio Cristo, eu recebi da igreja, vem o sentimento da gratidão. O contrário, a igreja uma experiência porque eu paguei, né? Uma experiência pessoal, não foi ninguém que me contou. Eu ouvi, participando de uma dessas missas de formatura, né, com toda pompa, né? Meus irmãos e minhas irmãs, o padre fez uma homilia simplesmente perfeita. Perfeita. Uma moça que estava próxima comentou, né? Nossa, que homilia, como esse padre é ungido. A mãe dela, que estava do lado, destruiu tudo. Também, o valor que ele cobrou para celebrar essa missa, o mínimo que ele deveria fazer era fazer uma homilia. Viu? Vocês viram como destrói? Sim. Ou seja, se ela tivesse deixado pelo menos a filha ter absorvido. Custava ficar calada 20 minutos, minha senhora. Pelo amor de Deus. Ou pra sempre.
Com respeito ao assunto. A respeito do assunto, né? Droga, vai ter uma pessoa desligando. Eu pensei em Deus levando. Só a respeito do assunto. Cara. E olhando assim, quando a gente olha esse plano de evangelização de uma maneira holística, né? Porque a gente vê, além da... Porque quando eu vi a notícia, né? Os padres do Piauí, né? Do Nordeste e tal, se juntaram... E ele lá no meio, cara, se juntaram pra abolir as portas. Eu fui um dos que falou. E agora? E agora? Como é que vai ser e tal? Quando a gente olha pra isso aliado ao empenho de promover, por exemplo, a IVC, Sim. tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. É um eixo só. Né? Olha, inclusive, o projeto de Dom Juarez a respeito da IVC é perfeito. Inclusive, eu fiz um comentário uma vez nos trabalhos da Assembleia de Pastoral, eu fiz um comentário seguinte, porque o propósito é preparar as pessoas não só para receber o sacramento, mas preparar as pessoas para se tornarem cristãs. Caramba. Aí eu disse, olha, se essa preparação não estava levando as pessoas a se tornarem cristãs, ela também não estava preparando as pessoas para receber o sacramento, não. Exatamente. Elas só poderiam receber o sacramento se elas tivessem se tornado cristãs. Aptas, né? Minimamente se tornado aptas, cristãs, né? Porque a gente tem uma ideia muito redutiva a respeito do que é cristão. É simplesmente uma espécie de título. Eu me batizei, agora eu sou cristão. Aí vem uma ideia que as pessoas muitas vezes não têm. O que é ser cristão? Aí vem sem número de resposta. Ser cristão é seguir Jesus, é ser apóstolo de Jesus, é imitar Jesus. Tá, você fica naquelas respostas superficiais, né? Isto constrói um cristão. Porque ser cristão de verdade é ser Jesus aqui e agora na vida do mundo. Foi para isso que ele fez esse milagre que nós estávamos falando agora há pouco. Para que eu permaneça em vós e vós em mim. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, eu permanecerei nele e ele em mim. São João 6,57. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai, aquele que come a minha carne viverá por mim. Por mim. É viver Exato. por Cristo. Caramba, viver isso. por Cristo. Isto é se tornar cristão. Se não for isso, é ilusão. É ilusão. Se não for isso, é ilusão. Eu quero só levantar desculpa, eu vou te cortar, porque eu quero só levantar uma bola aqui, porque ultimamente, né, aconteceu um episódio que não vale a pena mencionar aqui, porque depois a gente vai colocar, né? Mas que a nossa igreja local sofreu alguns ataques verbais, né? E que, poxa, dói o coração ver, às vezes, né? Tipo, quando o católico desconfia da própria igreja, ele desconfia ali de como Deus está agindo, né? De como o Espírito está agindo, de como o Espírito está se movendo no nosso meio. E a gente acaba esquecendo que a igreja ela não é gerenciada só por homens, ela é gerenciada pelo próprio Deus, né? Claro. E essa conversa de hoje, em específico, caramba, me trouxe uma alegria, um orgulho, no melhor dos conceitos, né? Orgulho santo. Um orgulho santo de... eu participo da Arquidiocese de Teresina, sabe? Quando eu olho para essas... E a gente trocando essa ideia aqui, e olhando para onde a igreja está olhando, né? Ouvindo sobre para onde a igreja está olhando, a nossa igreja está olhando, local e global, né? Mas também é local, não deslocada de Roma, não deslocada de séculos atrás, mas olhando para hoje na nossa cidade, sabe, nas nossas paróquias. Eu encho o coração para dizer, sabe, de caramba, a gente se enche de esperança para dizer, é desse plano que eu faço parte. Peregrinos de esperança. É desse plano que eu faço parte, sabe? Caramba. Esse sentimento ele é muito real, porque enquanto o Diaco estava falando aqui, eu estava pensando, né, porque o senhor falava sobre a nossa responsabilidade e o verdadeiro sentido do ser cristão. Nossa! Né? Do ser o Cristo no aqui e agora, né? E ver que muitas vezes as pessoas entendem o cristianismo, o ser cristão, como falar do Cristo. E isso é essencial. Mas isso de ser
como anterior a isso, né? É um negócio, né? É de reverenciar. E muitas vezes talvez deve ser onde está, em muitos casos, o erro da evangelização, de querer empurrar o Cristo a todo custo nas pessoas, esquecer de ser o Cristo, próprio Cristo para aquela pessoa, né? Lembrei agora de São Francisco. São Francisco, eu tenho uma particularidade especial com São Francisco. E São Francisco, sabe como era o nome dele? Como ele foi batizado com qual nome? Olha. Não, eu não sei não. Tá bem aqui, mas tá um pouquinho distante aqui da boca. Eu sabia do apelido que era Fitelo. Francesinho, porque a mãe dele era francesa, aí ele ficou com sotaque, né? Meio italiano, meio francês, e aí começaram a chamar Francesinho, Francesquinho do italiano, Francisco. Apelido. O nome dele é Giovanni. Olha só, cara, não sabia. E quando eu fui pra ser batizado, minha mãe, pra homenagear meu pai, que era Francisco, me batizou por Francisco. Meu pai não gostou, me registrou por Giovanni. Mas ele batizou sabendo? Ele batizou sabendo que Giovanni era Francisco? Não, minha mãe colocou, na hora do batismo, como é o nome do menino, minha mãe, Francisco, o padre, Francisco, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu pai não gostou dessa homenagem ao nome dele, porque ele não gostava, foi quando foi me registrar no cartório, registrou por Giovanni. Cara, a gente conversava no episódio aqui atrás, né? Tem bem que o episódio, né? É uns episódios atrás, acho que uns 2 episódios atrás com o Ulisses, né? E antes do episódio começar, a gente falava sobre os nomes, né? De caramba, a importância ele falava sobre o nome dele, o significado do nome dele. E uma vez a gente conversando com uma amiga nossa, ela perguntou: rapaz, vocês sabem qual é o significado do nome de vocês, né? E aí, conversa vai, conversa vem, dos significados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente falou, poxa, é interessante quando Deus chamava alguém, ele mudava o nome daquela pessoa e aquilo significava uma espécie de vocação, né? Então fulano era Deus chamava, ele passava a se chamar um outro nome e aquele nome representava a vocação daquela pessoa. E a missão. E aí, ouvindo ele falar no começo, né, de tipo assim, olha, desde os 16 eu pensava em ser padre, mas não sei o que, não sei o que. E aí, qual foi a frase que você usou? De Romanos 11, 29. Exato, né? Que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como o nome dele. Era pra ser Francisco do começo ao fim. Mas por que nós chegamos em Francisco? Por causa da vida em Cristo, né? Isso. São Francisco chamou os frades para ir evangelizar, né? E saíram, né? E aí chegou um certo ponto, Frei Leão assim incomodou e disse: Pai Francisco, o senhor não chamou a gente para evangelizar? Ele disse: foi. E nós não vamos evangelizar a praça? Ele disse: vamos. Pai Francisco, mas a praça já passou. Ele disse: Frei Leão, se a nossa vida não falar de Deus, em vão serão as palavras. Caramba! É muito mais legal do que as frases de efeito. Com certeza. Mas são situações como essas, né? Porque o Matheus falava de uma situação específica e essa situação me fez lembrar muito de um episódio também que aconteceu aqui, que foi do Frei Wilter Malveira. Sim. Que ele falava justamente sobre isso. Muitas vezes a própria igreja coloca a igreja contra ela, né? Às vezes as pessoas ficam colocando a própria igreja contra ela mesma, em situações que não se permite olhar com o olhar de Cristo para entender. Eu não diria que a igreja contra a própria igreja, mas eu diria que pessoas que se colocam numa posição de anti-igreja dentro da igreja. Exatamente isso. Anti-igreja dentro da igreja. E aí no fim é só a falta desse olhar verdadeiro, de olhar e ser como Cristo na realidade atual. E isso só acontece se tiver tido aquilo que a gente falou lá no início. A experiência pessoal. A experiência pessoal. Aí tudo converge para aquele... O ensinamento de Jesus se converge para todo lugar, né? Não tem como a gente fugir disso. Mas sobre a trave, né? De, sim, tipo, antes de você olhar a trave do seu irmão, olha se você tá sendo eu ali no meio e tal. E quando você olha para isso, tudo se fica cristalino, né? O dízimo fica cristalino, a oferta fica cristalina, o apostolado fica cristalino, a relação com as outras pessoas, a minha relação com tudo fica cristalina a partir do momento que eu faço um exame real. O que eu acho bonito no jeito da igreja se posicionar é que ela não trata a pessoa por a situação que ela está. É pessoa idosa, né?
pessoa carente, a pessoa. Porque, em primeiro lugar, a pessoa. Pessoa deficiente. Pessoa. Era assim que Jesus fazia. É assim que Jesus sempre fez. Vem você e isso a gente vai trabalhar aqui. Sensacional. Caramba, que papo, hein? Que conversa. Ó, quando esse episódio começou, eu esperava que ele ia ser muito bom. Ele foi muito melhor do que eu imaginava. Nossa, muito melhor do que eu imaginava. Que conversa boa, Diácono. Muitíssimo obrigado. Muito bom conversar com você, Pedro. Curtiu a conversa? Foi legal? É ótimo. Que bom. Que bom. Obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Você tem algum recado que queira deixar aí para quem nos acompanhou? Algum recado para sua comunidade, para sua família? Algum recado que você queira deixar? Neto. O recado é específico para o Neto. Claro. Quero deixar aqui um grande abraço para todos os meus irmãos e irmãs da Diaconia Nossa Senhora das Dores, lá em Olho d'Água, mas em especial para minha família, para minha esposa, que é a base, ela é o que sustenta, né? Eu só tô aqui, só vou em Olho d'Água, só vou na chancelaria porque ela fica governando a casa, né? Sem a esposa, a missão quase nem existia, né? Ao meu filho Samuel, a minha filha Sara e o meu netinho Joaquim, a Helena e a minha nora Carla e o meu genro Jeffrey. Toda essa galera. Galera. A dicção nunca foi o forte desse podcast. Literalmente. Toda essa galera que me ajuda a cada dia nessa experiência com Cristo, sendo Ele na minha vida e me ajudando a ser Ele na vida deles. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. E aí eu quero agradecer especialmente a você que está acompanhando e que acompanhou até aqui esse episódio e que comentou, né? Deixou aí seu comentário. Eu tenho certeza que você comentou porque teve muitos pontos aqui que era impossível. Não é possível que não tenha uma coisa pra tu ter comentado aí. E também deixa, pelo amor de Deus, eu não vou ser mal educado. Obrigado, claro, a vocês. Aê! Obrigado a vocês que estão aí, que comentaram. E se precisar, tiver alguma coisa que a gente não contemplou, que você queria saber, ou alguma dúvida, depois a gente pode voltar aqui e estender. Boa! Gostei da ideia já. E deixa nos comentários aí, que é pra depois a gente sair fazendo uma curadoria desses comentários aí. Hashtag Volta Diácono. Hashtag Volta Diácono. Só que aí, aqui a gente tem... Poucas vezes a gente aconteceu de repetir convidado, né? Aí agora a gente vai trazer o Francisco. Exato. A gente bota ali um cabelo, a gente faz uma tonsura nele. Aí tem o Diácono Francisco. Não, mas só porque realmente ainda quase não aconteceu, né? Mas vai acontecer agora por obrigação desse episódio. É verdade. Vamos trazer novamente o Diácono em algum momento aí, né? Então deixa aí, se você quer que isso aconteça. É isso. Curta, comente, compartilhe, manda no grupo da família, manda no grupo da paróquia assim, ó, se convertam. Criei vergonha na cara. Não pode fazer isso. Manda no grupo da Diaconia. Manda no grupo, né? E faz a tua parte. Eu tenho certeza. Olha, nesse momento, o dízimo da paróquia sua pode melhorar. Dependendo do seu compartilhamento aí, ó. E da sua conversão, Dízimo é sinal de conversão. Ajude o povo. A minha atitude, que me move como dizimista, é um testamento e um atestado de se realmente eu encontrei Jesus. Cara, a motivação com que eu devolvo. Depois de hoje, nunca mais eu vou olhar da mesma maneira. E o cheiro no coração de vocês. É isso. Muitíssimo obrigado. Não se esqueçam de passar no nosso perfil e nos destaques, conferir lá. Dom Pod 10% nas Paulinas. Vai lá nas Paulinas que você tem cupom de desconto Cupom de desconto Dom Pod nas livrarias Paulinas. Nos produtos Paulina. Exato. Paulinas. É importante. E é super simples, ó. Destaque, vai lá, tem lá, cupom. Vou falar rapidão, tá rolando algum tempo aí. Não, tá não, mas eu vou dizer. Tem um destaque, você entra no destaque do Dom Pod Paulinas, cupom de desconto Dom Pod 10% na Paulina, de Teresina, certo, Teresina. Printa, vai lá na Paulinas, faz igual o povo faz naquela loja, não vou falar o nome da emissora, aquela emissora lá, que o povo passa correndo, pegando as coisas naquela loja lá, e aí pega as coisas lá dentro da Paulinas, e vai lá no caixa 10% de desconto, que vai ser um desconto, ó, maravilhoso. Não se esqueça de... Top. Exato. Não se esqueça de conferir o kit Dom Pod lá, que você vai conferir e garantir produtos Paulinas com desconto Dom Pod também. E todo mês vai ter kit.
todo mês vai ter kit pelos próximos meses que Deus providenciar. É isso, rezem por nós, rezem pelo diácono, pelo apostolado, pela vocação e pela família dele. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.